Está escrito aqui em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2. Diz assim, ó. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2. Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo, outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Amém? Veja só, Davi precisou se esconder em uma caverna. E ele trouxe para você a família dele, que também corria perigo. Só que não bastou, outras pessoas se juntaram. Eu já aprendo de cara aqui que essa caverna era grande, porque cabia pelo menos 400 homens morando dentro dela, além da família dele. Agora, o que levou Davi a morar em uma caverna por um grande período de tempo? Deixa eu te explicar. No capítulo 16, vamos voltar um pouquinho antes. Lá no começo do capítulo, no capítulo 1 de 1 Samuel. Você sabe quem é Samuel, né? Vocês lembram? É o filho de quem? Quem era a mãe de Samuel? Quem lembra? Quem? Esqueceram? Ana. Vocês lembram de Ana? Lembra do hino? Ana chorou, chorou, chorou. Então, Ana pediu um filho a Deus. Vamos voltar mais antes? Bora, vamos voltar mais um pouco. Quando Josué morreu, Josué não deixou um líder para governar o povo. E a Bíblia fala que o povo começou a fazer o que dava na telha deles, né? Porque sem liderança, o povo não sabe para onde vai. Então cada um fazia o que dava na cabeça. Aí Deus levantou algumas criaturas chamadas juízes. Eram pessoas que governavam o povo por direção de Deus. E vieram muitos juízes que por um tempo governavam e Deus acalmava as tempestades ali. Mas toda vez que um juiz daquele, um governante daquele morria, o povo pecava de novo e dava tudo errado. Aí vinha a condenação de Deus, porque todo pecado tem consequências. Aí Deus levantava um outro juiz e assim ia. Samuel foi o último juiz de Israel, era filho de Ana e foi o último que governou a nação de Israel antes dos reis. No tempo de Samuel, baixa um pouquinho aí, no tempo de Samuel, aconteceu algo atípico. O povo se reuniu e foi até Samuel e falou assim: Samuel, nós queremos um rei, nós precisamos de um rei. E Samuel falou assim: mas vocês não precisam de um rei, porque Deus já é o rei de vocês, é Ele quem governa vocês. Israel vivia uma teocracia. Teocracia é governo de Deus. Existem muitos tipos de governos. Existe a democracia, que é o governo que emana do povo. Existe a teocracia, é Deus que governa o povo. E existe um negócio desconhecido chamado heptocracia. Depois vocês pesquisam sobre isso, porque eu não quero cometer um crime eleitoral. Então, vejam só. O povo falou o seguinte: nós queremos um rei. Por quê? Porque todas as nações têm um rei e nós não temos um rei. Samuel falou: mas vocês não são todas as nações. Lembra quando sua mãe fala assim, você fala assim: mãe, deixa eu fazer isso porque todo mundo faz. Aí ela diz o quê? Você não é todo mundo. Não. O povo falou assim: ô Samuel, todo mundo tem um rei. Aí Samuel falou: mas vocês não são todo mundo, vocês são o povo de Deus. E é Deus que governa vocês. Mas o povo não quis, o povo queria um rei. Samuel ficou muito chateado, muito triste, foi conversar com Deus. Deus falou o seguinte: ô Samuel, pare de chorar, porque eles não rejeitaram, não foi a você, foi a mim que eles rejeitaram. E segundo, dê o que eles querem, eles não querem um rei, dê um rei a eles. Samuel, arrasado, porque o povo havia rejeitado a Deus e pedido um homem governando sobre eles, levantou e Deus mostrou a ele um homem chamado Saul. Eu falei quem? Saul. Saul era um bonitinho. A Bíblia fala que de todos os homens, lê lá no começo do 1 Samuel, gente, de todos os homens de Israel, que eram milhares e milhares e milhares, Saul era o mais bonito de todos e era o que tinha um porte de rei. Ou seja, ele tinha um físico legal, ele tinha barriga de tanquinho, ele era musculoso, ele era bonito. E a Bíblia fala assim, ó, que se todos os homens de Israel estivessem juntos, todos, ele se sobressaía sobre todos eles. Saul era o cara. Imagina, era o sonho de todas as varoas de Israel. As fotos dele eram mais curtidas no Instagram.
de Israel. Ele arrasava. Aí Deus chamou Saul. Saul era, assim, filho de papai, o pai era fazendeiro, ele era cara bem de vida. E ele não queria ser rei. Deus tem um negócio de chamar quem não quer, às vezes, né? Ele não queria. Deus falou assim, é você. No dia da consagração dele, juntou toda a nação para consagrar Saul. Quando chega o momento que Samuel vai ungí-lo como rei, sabe o que ele faz? Ele se esconde. E ele se escondeu atrás das bagagens, das malas. E o povo, cadê ele? Cadê ele? Acharam, está aqui escondido, trouxeram ele, ungiram. O negócio foi tão feio, Antônio, que a Bíblia fala, está lá 1 Samuel, lá no comecinho, diz que quando Samuel ungiu, o que é que você faria se você fosse ungido rei agora? Que, vem cá, vamos ungir você, o prefeito da cidade. Você no mínimo ia matar uma galinha para comemorar. Eu sou o novo prefeito da cidade. A Bíblia fala que Saul foi ungido rei de Israel. E diz assim, e ele se levantou e foi para casa. Pronto, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Ele não estava afim do negócio. Mas Deus disse, é você, Saul. Só que dali para frente, Saul tomou gosto pelo negócio. Primeiro, ele foi assim... impactado por Deus. A Bíblia fala que ele até profetizar, ele profetizou. O Espírito Santo se apoderou. Naquele tempo, preste bem atenção, isso vale por 5 anos de seminário. Naquele tempo, o Espírito Santo ele só vinha sobre reis, sacerdotes e profetas. Então, só essas 3 categorias especiais poderiam ser usados por Deus de forma assim direta, através do Espírito Santo. Ou você tinha que ser rei, ou sacerdote ou profeta. E a Bíblia fala que o Espírito Santo se apoderou de Saul. E Saul profetizou, e ele governou 40 anos, sendo que a primeira parte do governo dele foi maravilhosa. Ele construiu cidades, ele edificou, ele se fortificou. Mas do meio para o fim, ele começou a fazer um monte de besteira, um monte de erros. E o erro mais grave que Saul cometeu, ele começou a desobedecer à direção de Deus. E a ignorar as ordens que Deus dava para ele. Porque era Deus que usava Samuel para passar instruções para ele. Chegou o dia, acho que capítulo 15 ou 14 de 1 Samuel, que Deus falou assim, não quero mais ele. Não quero mais. Deus falou assim, agora eu que estou rejeitando ele. Não quero. E Samuel fez, tá Deus, e agora? Deus fez, vá na casa de Jessé. Sabe o Jessé? Sim, da tribo de Benjamim. Tem o novo rei, está na casa dele. E Samuel pega o seu jumentinho e vai até a casa de Jessé. Você conhece a história, né? Chega lá, tá quase todos os filhos reunidos na sala, perto da hora do almoço, esperando a comida. E Samuel, quando entra, olha o filho, vê logo de cara o filho mais velho de Jessé e diz assim, Senhor, é esse, né? Eu vou ungir esse cara. Aí Deus fala aquele versículo que todo crente conhece e ama. Deus fala assim, esse não, Samuel. Porque eu não vejo como vê o homem vê o coração. Aliás, o homem vê o que está por fora, como você viu a aparência. Mas eu vejo o coração do homem, não é esse o cara. E a Bíblia fala que Samuel pediu para desfilar todos os filhos de Jessé na sala. Você sabe que naquele tempo, até um tempo recente atrás, quando chegava uma visita, todo mundo corria para debaixo da cama, né? Com vergonha. Imagine há 4.000 anos atrás. E a Bíblia fala que Samuel fez passar todos os filhos, ou seja, vou chamando de um por um, o próximo, aí Deus não é esse não, o próximo não é esse não. E acabou os filhos. Quando acabou, Samuel fez, peraí, será que eu ouvi a voz de Deus mesmo? Como é que Deus? Acabou os filhos. Deus falou, falta um. Aí Samuel fala assim, ô seu Jessé, cadê? Eu sei que é muito menino aqui nessa casa, mas tá faltando nenhum não? Aí ele fala, tá faltando um, o caçula. E cadê ele? Está trabalhando. Gente, Davi era o único que estava trabalhando naquela casa, para pensar. Já estava todo mundo preparado para o almoço. E Davi trabalhando, cuidando das ovelhas do pai dele. Então, Samuel fala, ninguém senta enquanto ele não chegar. Ou seja, o almoço estava pronto, os preguiçosos estavam tudo em casa pronto para almoçar, aperreando o pai. Davi era o único que estava trabalhando. Aí Samuel fala, então ninguém senta, ninguém come, manda chamar ele. A gente só senta para comer quando Davi chegar. Vocês compreendem a situação? Deus não chama preguiçoso, Deus só chama gente ocupado. Você não vai ver na Bíblia Deus dizendo assim, e fulano estava sem fazer nada e Deus chamou ele.
Não, e não sei quem tava sem nada para fazer, estava ocioso e Deus o chamou. Deus só chama a gente ocupado. Não é incrível isso? Irmãos, ok. Eu acho que ele estava longe, porque demorou um pouquinho. Chega Davi. Olha o perfil de Davi. Devia ter uns 14 a 15 anos. O caçula da casa. A Bíblia fala que ele era feio. Só que a Bíblia é educada, né? O escritor não falou que ele era feio. Falou que ele era de desagradável aparência. O irmão Abel, ele é muito educado. Ele não fala que ninguém é feio. Diz que é fraco de feição. Também funciona, né? Educadamente, a Bíblia fala que ele era, assim, não era de boa aparência. Ele não era feio mesmo. Mas Deus chama feio também, tá vendo? Graças a Deus. Por isso estamos aqui. E aí Samuel fala assim, Senhor, é esse? Deus fala assim, é esse. E aí a Bíblia fala, e tem uns crentes que se arrepiam quando ouvem isso, que Deus ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. Era só um almoço. Depois almoçaram. Na cabeça da gente é o seguinte, uau, Davi foi ungido rei ali. Então, chegou uma carruagem real na frente da casa dele, um tapete vermelho estendido, e houve uma procissão real até o trono. Ah, tu acha que foi assim, né? Foi não. Derramou óleo na cabeça, sentaram para almoçar, Samuel foi embora e Davi foi cuidar das ovelhas. Nada mudou naquele dia, aqui na terra. Mas no céu Deus disse, é esse, está marcado. Tem culto que parece normal, mas Deus fala assim, é hoje. Aí Deus faz coisas espetaculares naquele dia. Dali por diante, Deus começou a sacudir Davi. Lembra? Ele enfrenta Golias, mata Golias. E quando ele mata Golias, o nome dele se espalhou na nação como um guerreiro. Só que toda unção e toda bênção vai atrair um negócio chato, ruim, que a gente não gosta, chamado inveja. A inveja, ela sempre vai existir na vida de gente que prospera em algo. Então, veja só, no dia que Davi matou Golias, as mulheres se reuniram e voltaram para Israel em uma caravana cantando uma música que dizia mais ou menos o seguinte: Saul matou 1000, Davi matou 10, matou 1000. Quem era Saul, gente? O rei. Quando Saul viu essa música tocando lá na rádio de Israel, Saul disse, não vai dar certo isso aí. O que ele faz? A Bíblia fala que daquele dia em diante se acendeu no coração de Saul. E para piorar, quanto mais Saul tinha raiva de Davi, mais a fama dele aumentava. E o povo começava a gostar daquele menino. Saul tentou matá-lo, jogou uma lança, tentou matá-lo, deu errado. Saul tentou de todas as formas tirar Davi, e para agravar, no fim das contas, Saul ficou sabendo que ele tinha sido ungido rei. Aí foi que a gota d'água. Dali por diante, Saul colocou todo o exército de Israel para perseguir Davi, para matar. Observa o seguinte, aqui eu chego nesse texto. Aqui Davi já não é mais um menino, ele já é um adulto. E ele teve que correr. E ele foi sábio, ele fez, se eu ficar eu morro, então eu vou cair fora daqui. Eu nem quero lutar contra o rei, porque Davi, interessante, Davi respeitava Saul. Foi Deus que colocou ele aí, é Deus que vai tirá-lo. E ele se manteve firme, mas foi doloroso, custou caro para ele. Então eu quero tirar aqui, eu já levei quase 15 minutos aqui, eu quero entrar nessa palavra aqui hoje, falando sobre as lições que eu aprendo com essa experiência de Davi na caverna. Olha comigo aí, versículo 1. A primeira lição que eu aprendo é que pessoas sábias fogem quando é preciso. Não é uma questão de covardia não, gente. Olha aqui, versículo 1 diz que Davi fugiu. Quando ele viu que a situação dele ia virar um caso de polícia, ele caiu fora. Ele falou, eu vou fugir daqui, porque senão eu vou entrar em conflito com Saul, vou derramar sangue, e vai virar caso de polícia, vai parar no alerta nacional, filmar a gente aqui, vai dar errado, então eu vou me embora daqui. Você é do tipo que foge ou fica para a briga, para ver o desmantelo? Pessoas sábias, elas fogem,
elas saem de perto. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, que a gente deve se afastar de toda a aparência do mal. Gente sábia entende, dá para ficar aqui ou não dá para ficar. Se não der para ficar, eu vou embora daqui. Isso é em qualquer lugar da vida, gente. É no trabalho. Aqui não está me cabendo aqui, não. Estou tendo conflitos aqui, então é melhor eu ir embora do que ficar. Ah, mas vai perder. É melhor perder para ganhar depois, do que perder a paz, a paciência, o sossego, a noite de sono. Olha que a Bíblia fala: afastem-se, ou seja, fuja de toda a aparência do mal. Davi disse: se eu ficar aqui vai dar problema, então eu vou embora, vou fugir. E aqui diz que ele fugiu. Eu encontrei uma irmã um tempo atrás que há muito tempo ela sumiu das redes sociais. Eu pensei que ela tinha me bloqueado. Eu disse: irmã, a irmã sempre era muito ativa. E a irmã sumiu. Ela fez: sabe por que eu sumi, pastor? Eu tirei do ar. Mas por quê? Ela falou: é porque sabe, né? Eu gosto de briga. E eu via umas coisas assim, dava vontade de comentar. Mas para evitar briga, eu saí. É sábia. Ela, em vez de estar arrumando briga, arrumando confusão, ela falou: eu vou sair, eu vou me ausentar. Às vezes irmãos, às vezes fugir é a melhor opção que nós podemos ter, sabia? Fugir, muitas vezes, é preferível levar o nome de covarde do que ficar e piorar a situação. Se José não tivesse fugido da mulher de Potifar, o que seria dele? Ele ia terminar a vida apenas como um empregado de Potifar. Só isso. Mas foi a atitude de fugir dele que mudou a história dele. Tem muita coisa na nossa vida que, se a gente está disposto a fugir, Deus vai nos abençoar. Põe aí para mim, gente, Provérbios 27, 12. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios capítulo 27, versículo 12. É melhor deparar com uma ursa. 27 está assim. O prudente anteve o perigo e toma precaução. O ingênuo avança as cercas e sofre consequências. Consegue mudar a versão aí? Tira da transformadora. Deixa a mais antiga. Ficou mais fácil. Olha aqui, ó. O avisado vê o mal e esconde-se. Ou seja, foge. Mas o simples passa e sofre a pena. Há uma versão que fala o ingênuo. Tem pessoas que são tão ingênuas que elas preferem ficar e ver o circo pegar fogo. Mas quem é avisado, quem é sábio, a minha versão fala aqui que o sábio, ele vê o mal e foge. Sai de perto. Amém, gente? Até em casa, a mulher está braba, vai dar uma volta. Porque se ficar, pega fogo, não é não? Irmão, eu fiquei interessante, eu acho interessante isso. Às vezes é a estratégia sábia de muitos homens que não querem briga, não é não? É muito barulho, aleluia, eu dou uma volta ali. Às vezes fugir é a melhor saída. Por quê? Ficar pode piorar. Eu não estou falando que em tudo a gente tem que fugir, mas a sabedoria que Deus vai te dando vai te mostrar que Ele quer o melhor para a gente. Davi fugiu e se escondeu na caverna de Adulão. Segunda lição que eu aprendo: antes de subir ao palácio, Davi desceu para a caverna. Davi foi ungido no capítulo 16. A gente está agora no capítulo 22. E ele está onde? Dentro de uma caverna. Ele não está no palácio. Ele não está no trono. Está escondido numa caverna. Antes mesmo dele subir para o trono, ele desceu para a caverna. Muitas vezes, antes de Deus levantar você, Ele vai botar a sua cara no pó. Você vai ter que descer. Você vai ter que se humilhar. Você vai ter que ir para a caverna. Porque caverna é lugar de tratamento com Deus. E quem sabe há pessoas aqui que estão dizendo assim: mas não estou entendendo a vergonha que eu estou passando, a humilhação que eu estou passando, aonde que eu vim parar. Ou se não, nordestinamente falando, aonde eu vim amarrar o meu jumento. Deus mandou você amarrar o jumento aí por um tempo. Depois ele troca por um cavalo. Mas vai suportando aí, vai aguentando aí, porque para subir primeiro tem que descer. Quem sobe sem descer, cai lá de cima. Mas quem primeiro desce, para depois subir, o Senhor o mantém firme. Porque sabe dar valor àquilo que passou lá embaixo. É muito interessante ver uma pessoa pobre enriquecer. Ele vai subindo, e quando ele chega no topo, ele está seguro.
Mas quantas pessoas do dia para a noite ficam milionárias e em pouco tempo quebram e ficam pior do que antes? Porque elas nunca conseguem entender o processo da escalada. Porque a alegria da vida, gente, não está no topo, está na subida. Eu sempre pensei comigo, peraí, eu vejo aqueles alpinistas, né, escalando aquelas montanhas enormes. E eu pensava, aí chega lá em cima, faz uma selfie, Severino. E eu ficava pensando, não era mais fácil pagar um helicóptero para levar lá em cima, chega lá, tira foto lá de cima. Mas o segredo não é estar lá em cima, Antônio, é a subida. A emoção está na escalada. E a escalada vai fortalecendo, vai ensinando, vai instruindo você. Eu sei que todo mundo quer estar no topo, minha gente. Mas o segredo está na subida, está na escalada. É em você sair do passo a passo, você ir aprendendo. Antes de matar Golias, a Bíblia fala que Davi matou um urso, depois ele matou um leão, depois ele matou Golias. Ou seja, é de glória em glória. Então não tenha medo dos processos. Deus vai trabalhando a gente, vai nos processando, vai nos tratando, até chegar o momento dele nos colocar na posição que ele quer. Quem foge do processo nunca chegará de forma sadia no topo. E sabe qual é o problema? Muitas pessoas preferem pegar atalho. E o atalho geralmente leva a gente a problemas. Eu estive almoçando na casa de uma família muito querida semana passada, sábado passado, e quando nós íamos para lá, tivemos que pegar um atalho, porque estão calçando a rua. Só que esse atalho tem uma entrada que à noite facilmente a pessoa caía no açude. Porque vai, mas tem um lugar assim que você pensa que é uma rua, aquilo ali é um açude. Bom, alguém vai cair dentro desse açude aqui. É um atalho. Então todo atalho esconde seus perigos e pode causar muitos problemas. Então Deus está falando nessa manhã aqui, antes de você subir ao palácio, antes de você sentar na cadeira, Ele vai derrubar você. Você vai ter que diminuir para que Ele possa crescer na sua vida. Você vai ter que entender que é preciso sentar para aprender. O mal de muitos pregadores hoje em dia é que eles atravessam o oceano para pregar, mas não atravessam a rua para escutar. É preciso a gente primeiro ouvir, parar, entender. E no tempo certo, Deus se encarrega. Gente, o melhor marketing que quem pode fazer para a gente é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem sopra o seu nome, é Ele quem mostra pessoas. Quantas vezes alguém chega para te abençoar e você fala assim, como que você conheceu a gente? A primeira pergunta que eu faço para quem chega aqui na igreja, está visitando um dia de culto, é, como que você conheceu a igreja? Como que você chegou até aqui? Uns dizem, eu ouvi no rádio, outros falam, alguém me chamou, fulano me chamou. Ou seja, como que chegou até você? Eu nunca lhe vi, eu não lhe conheço. Mas Deus usou pessoas para alcançar a sua vida e para ser bênção na sua vida. Então, queridos, olha, antes de você chegar no palácio, se prepare, vai ter caverna. Agora, se você chegar lá, sem passar pelo processo da subida, a queda pode ser o próximo passo. Amém, gente? Vamos lá. Terceira lição da caverna de Adulão é a seguinte. Caverna é um lugar de tratamento. Deus tratou com Davi naquela caverna nos anos que ele morou ali dentro. Sabe por quê? Saul queria matar Davi a todo custo. Davi fugiu. Ele desceu para a caverna. E lá na caverna Deus tratou Davi. A primeira coisa que Deus tratou em Davi foi a família. Lembra, versículo 1 diz que toda a casa dele correu para estar com ele. Um pouquinho mais na frente diz que Davi viu que a família dele estava em perigo. Então Davi fez uma aliança com um rei estrangeiro e falou assim, guarde a minha família aí, depois eu venho buscá-la. Quando tudo acalmar aqui, eu venho buscá-la. E assim foi. O povo, aquele rei guardou a família de Davi, protegeu, até que houvesse segurança em Israel. Davi aprendeu aqui, Davi foi tratado a respeito da sua família, da importância dela. Agora, o fato mais lindo acontece 2 capítulos na frente. 1 Samuel 24, vamos lá. Capítulo 24, versículo 3. Olha o que acontece. Davi está na caverna. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 24, versículo 3 e o 4 diz assim, presta bem atenção. Davi está na caverna, e quem é que está chegando lá, gente? Quem é que está passando por perto? Quem? Saul. Saul vinha de uma viagem, e Saul também era um ser humano, e deu uma vontade nele assim, sabe? Que dá na gente de vez em quando, não dá? Naquele tempo não tinha banheiro assim como hoje. O que é que o rei fez? Olha aqui, Ele chegou a um dos currais de ovelhas no caminho, aonde estava uma caverna, e entrou nela. A Bíblia é linda, né? A cobrir seus pés. Alguém está com a versão que diz para aliviar o ventre? Quem está aí na Bíblia aí? Porque ele entrou ali para aliviar o ventre. Ele
Ele tem uma dor de barriga, né? Mas eu vou resolver isso aqui agora. Aí entrou na caverna para cobrir os pés, foi demais. Aí a João Ferreira de Almeida. E Davi e seus homens estavam no fundo da caverna. Vê que constrangimento. Imagina você. O cara entra na caverna e pelo que eu entendo, ele tirou toda a roupa. Tem gente que é assim, né? Vai no banheiro, tem que tirar toda a roupa. É um processo, né? Por que ele tirou toda a roupa? Você vai entender daqui a pouco. E quem estava dentro da caverna, gente? Davi. Ele estava lá. Ele viu tudo. Ele viu a cena, sentiu o cheiro. Ele estava lá. Agora, olha o versículo 4. Vamos lá. Então os homens de Davi lhe disseram. Olha o que eles disseram para Davi. Lembra dos homens? Os 400 era assim. Este é o dia que o Senhor te disse. Eis que eu te dou o inimigo em tuas mãos. E far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi mansamente e cortou a orla do manto de Saul. Observa o seguinte. Os caras botaram Deus no negócio. Disseram assim, Davi, é a hora. É só matar ele aqui agora e você assume o trono. Davi estava morando aonde, gente? Na caverna. Saul estava totalmente vulnerável. Sem roupa, no meio de uma necessidade. E o amigo ainda usa o nome de Deus. Fala assim, ó. Hoje é o dia que Deus te deu vitória. É só matá-lo que você assume o trono. É aí que Davi, lembra do tratamento de Davi? Davi agora não guardou mágoas de Saul. Se Davi fosse um cara que tivesse com raiva de Saul, hein? Agora eu mato esse infeliz. Ele tinha tudo na mão para matar Saul, mas o que ele faz? Ele rasga, corta a orla da roupa, do manto de Saul. Por que ele fez isso? Versículo 5 mostra para a gente. Vamos lá, é para o 5. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Versículo 6. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de tal coisa, ao fazer tal coisa ao meu Senhor. Ele chama Saul de Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Sabe o que deve estar dizendo? Foi Deus que ungiu, foi Deus que botou ele, Deus que tire. Eu só sento lá quando Deus tirar. Eu não vou entrar nessa. Eu não vou tirar quem Deus colocou. Irmãos, quando é Deus que faz, é Deus que resolve. Então, por isso que quando você vê alguém se envolvendo com algo que está mexendo com algo que é de Deus, o dono dele resolve. Eu vejo muitas pessoas, até na internet especialmente, brigando por causa do evangelho, por causa disso, daquilo outro, não, porque se pode maquiagem, se não pode maquiagem, e fica brigando. Sabe o que acontece? Ficam magoando a noiva de Jesus. Gente, o noivo tem poder para defender a noiva. Jesus nunca precisou de advogados. Ele só precisou de testemunhas, de gente que amasse a ele de verdade. Então para de ficar brigando. Longe de mim fazer alguma coisa contra o ungido do Senhor. Mas alguém poderia dizer, mas ele não estava desviado? Ele não estava, olha o que ele fez, ele não estava querendo matar Davi, mas ele era ungido. Irmão, se um sargento, se um coronel da polícia militar for preso, e ele cometeu um crime e está preso, mas na prisão, Antônio, ele pode dar ordem a um soldado, porque ele não deixou de ser coronel depois de preso. Vai cumprir a pena dele, vai ser livre depois. Ele não perdeu a autoridade por estar naquela situação. Errou, está pagando ali o crime, mas o que está sobre ele não é retirado. Davi está falando o seguinte, ele está desviado, o cara fracassou, mas é ungido de Deus, então deixa que Deus resolva isso. Eu não vou entrar nessa briga. Versículo 6, 7, vamos lá. E com essas palavras Davi conteve seus homens, ou seja, acalmou a tempestade, e não permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Vai para o 8, eu acho que é agora que Davi entra em ação. Depois Davi também se levantou, saiu da caverna, agora olha que cena, e gritou por trás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Olha outro sinal de Davi. Além de não Saul, ele ficou diante do inimigo dele. É por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não queria guerra, ele não queria briga, ele queria paz. Você tem coragem de se humilhar diante do seu inimigo? É o que Davi fez. Se prostrou, se inclinou com o rosto, se prostrou. Olha o 9, o que é que ele faz? E disse Saul, por que estás
dás tu ouvidos às palavras dos homens que disseram, eis que Davi procura o teu mal. Deixa eu resumir aqui, por causa do tempo. Davi se prostra diante dele e fala assim, Saul faz o serviço dele, né? Vai embora. Quando ele está distante, Davi sai da caverna e fala assim, ô Saul, ei, o rei, se prostra, fala com ele, ou seja, sinal de respeito, é o rei da nação, e fala assim, olha aqui, ó. Ele pega e fala assim, eu poderia ter lhe matado, mas não o matei. Por que você está me perseguindo? E aí ele segue o diálogo aqui no capítulo 24. Gente, escute. Aquela caverna foi essencial para Deus tratar com Davi. Lá ele aprendeu a ser humilde, lá ele aprendeu a se humilhar, e lá ele aprendeu a ser, ele foi tratado o caráter dele, os frutos do Espírito. Lembra que aqui, sexta-feira, teve um versículo aqui que apareceu, eu até coloquei lá, que é melhor morar numa casa com goteira do que com uma mulher briguenta. Aí alguém, uma irmã de outra igreja, respondeu para mim lá no privado e falou assim, pastor, esse é o meu problema, o que é que eu faço? Eu disse, falta o domínio próprio, falta o fruto do Espírito, domínio próprio. Deixa de ser briguento, deixa de ser encrenqueira, por isso está perdendo o marido. Então, veja só, a caverna é um lugar de tratamento, ela precisa de quê? De uma caverna boa, não? Deus botou ela numa caverna, né, Patrícia? Diz assim, fica aí, em nome de Jesus, até ser tratada, né? Estou terminando aqui já, gente. A quarta lição que eu aprendo dessa passagem de Davi pela caverna, sabe o que é? É que Deus sempre vai usar pessoas para ser bênção em nossa vida. Irmãos, nunca, eu tive internado o mês passado, volta para o capítulo 2, volta para 1 Samuel 22, versículo 2. Eu tive internado esse ano, vocês sabem da história. E, olha, eu fui bem cuidado lá por todos os médicos e enfermeiros. Mas acredito que não chegou nenhum anjo lá para cuidar de mim. Foi tudo gente. Quem levava a comida era gente, quem aplicava a injeção era gente, quem tirava o soro era gente. Olha que eu sou crente, mas não teve um anjo que foi lá fazer isso. Irmãos, nós precisamos de pessoas. São pessoas que abençoam a gente. Deus usa pessoas para cuidar da gente. O pior, o momento mais triste da UTI foi o dia que eu tive que tomar banho. O enfermeiro chegou assim e falou assim, hoje vai tomar banho. Eu disse, opa, vai tirar isso aqui? Ele fez, não, vai ficar deitadinho mesmo. Aí eu disse, eu nunca tomei banho deitado. Ele fez, não, você vai aprender como é que é. Eu disse, mas homem, é sério mesmo? Eu disse, mas é vestido ou é sem roupa? Ele fez, fique tranquilo, é o meu trabalho fazer isso. Um banhozinho de toalha, né? Mas quem foi que me deu banho? Foi um anjo? Foi não, foi um rapaz, eu esqueci o nome dele, mas ele era uma bênção, gente boa demais, crente também. Vem cá, dá um banhozinho em você. Não são anjos, são pessoas que cuidam da gente. Então pare de tratar mal as pessoas, de xingar as pessoas. Porque quando Deus quer abençoar alguém, Ele usa gente para abençoar as pessoas. Eu nunca ganhei presente que um anjo mandou. Olha, esse que o anjo enviou um presente. Mas muitas pessoas presenteiam a gente. Deus usa gente para abençoar gente. O profeta Elias, que foi um dos maiores profetas que o mundo já viu, o Elias um dia orou e caiu fogo do céu. Fogo caiu do céu. Deus falou assim, Elias, vaza, sai daí e vai para o deserto, que eu ordenei a uma viúva que sustentasse você. Gente, as viúvas daquele tempo não era como as de hoje aqui no Brasil, tudo cheio de grana, tudo rica. Não, tem umas aqui hoje. A viúva aí cheia da grana, aleluia, na benção, está aqui o cartão. Não, as viuvinhas daquele tempo é igual as de Moçambique, não existe aposentadoria. Ou tem um filho que sustenta, vai ter que trabalhar feito louca para sobreviver. Era um tempo totalmente diferente. Ou seja, se é uma viúva que está cuidando do profeta Elias, era a pessoa mais assim desprezível daquele tempo. O profeta que fez cair fogo do céu, agora está comendo na mão de uma viúva. Deus queria tratar com Elias, e foi uma viúva que Deus usou para abençoar o grande profeta Elias. Deus usa pessoas improváveis para nos abençoar. Por isso não despreze ninguém. Aquela pessoa que você despreza hoje, pode ser um canal que Deus vai usar para abençoar você lá na frente. Então tenha paciência, trate bem as pessoas. Você já parou para pensar como era que Jesus mantinha o ministério dele? Alguém financiava o ministério dele. Você acha que todo dia vinha comida do céu para ele? Você acha que as viagens dele não tinham custos? Tinha, gente. Já parou para perguntar, mas espera aí, será que saía assim, chovia dinheiro para manter o ministério de Jesus? A Bíblia mostra, vamos comigo?
Vamos lá, Lucas capítulo 8, versículo 2. Sejam rápidos aí que vocês... Estou encerrando já. Olha como era, olha quem era que mantinha, que sustentava financeiramente o ministério de Jesus. Lucas 8, versículo 2. Versículo 2, isso. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Olha o que elas faziam, essas mulheres, versículo 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras o serviam com os seus bens. É incrível isso, né? Parece humilhante. Mas quem sustentava financeiramente o ministério de Jesus eram mulheres. Com o quê? Com os seus bens. Ok, a mulher de um procurador. Até hoje procurador é uma profissão boa, né? Tinha grana, tinha recursos. Procurador de Herodes, ó. Ou seja, o marido dela trabalhava com o rei Herodes. Ela tinha um bom salário, ela tinha um bom sustento. E ela sustentava o ministério de Jesus. Essa Susana que... não se sabe quem é ela, mas, ou seja, eram mulheres ricas, financeiramente falando, e elas serviam ao Senhor com seus bens. Interessante, não eram anjos que diziam: Jesus, está aqui a conta do almoço de hoje. Ou Jesus, está aqui o dinheiro para a viagem que você vai fazer. Não, eram pessoas que serviam a Jesus com seus bens. Então, minha gente, Deus sempre vai usar pessoas. Se o próprio Jesus foi servido por pessoas, foi ajudado por pessoas, imagina eu e você. Por que eu vou desprezar as pessoas? As pessoas mais improváveis, o Senhor está levantando para abençoar você. Agora sim, meninos, volta lá, 1 Samuel capítulo 22. Quero concluir agora, versículo 2. Isso, 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2. Veja que interessante, olha aqui, ó. Davi ia ser rei de Israel, e ele não ia, gente? Ele não ia ser rei? E todo rei tem que ter o quê? Um exército, é ou não é? Qual é o reino que não tem exército? Todo tem que ter. Agora, vê a qualidade do exército que Deus deu a Davi, Júnior. Olha para aí. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava apertado. Sabe quem eram esses? Aqui, ó. Essa versão aqui explica melhor. Todos os homens que se achavam em aperto, ou seja, gente que estava perturbado da vida, que estava com problemas, então correram. Quem mais? Todo homem endividado. Você está entendendo? Eles correram. Esse endividado aqui não era gente que comprou roupa de marca e ficou devendo, não, e deu calote, não. Aqui é gente que, naquele tempo, quando você não conseguia pagar as dívidas, você era vendido como escravo para pagar a dívida. Então aqui diz que esses endividados correram e se juntaram a Davi. E quem mais? Todo homem de espírito desgostoso, ou seja, espírito amargurado. E o que acontece? E Davi se fez capitão deles, e eram esses uns 400 homens. Davi começou a liderar esse povo, que tornou-se o exército de Davi. 400 endividados, amargurados, apertados, mas prontos para a batalha. Com esses homens, Deus deu grandes vitórias a Davi. Deus usou Davi poderosamente. Talvez o seu problema é que você está esperando gente perfeitinha lhe ajudar. Gente, não, se não for perfeitinha, se não for gente assim. Não, Deus usa os improváveis, irmão Severino, para abençoar a nossa vida, para abençoar o nosso ministério, para colocar você na posição que você quer chegar. Pessoas, a gente tem visto isso na igreja, gente que não tem muitas características de pessoas perfeitas, mas gente que é sincera com Deus e que Deus usa grandemente. Desses 400, tem 3 homens que só eles dariam uma pregação só, os chamados valentes. Tinha 30 homens chamados valentes de Davi, e dentro dos 30 tinha 3 que eram mais poderosos do que eles. Agora tem um que eu acho lindo, ele é o filho de Nonô. Esse filho de Nonô, o nome dele, cadê o nome dele aqui? Fugiu aqui? É o Eleazar, o filho de Nonô. Vou nem dar aqui a versão para você depois não perder tempo procurando agora. Peraí. O filho de Nonô era um desses 400. Em uma batalha, irmão Antônio, ele lutou tanto, mas tanto, que no fim da luta, a mão dele foi grudada na espada, e ele não conseguiu abrir a mão. De tanto que ele lutou naquele dia para defender o rei Davi e a nação de Israel. Quem era ele? Um desses 400.
ou era endividado, ou era apertado, ou era desgostoso, ou seja, angustiado, depressivo, mas Deus usou a vida deles para abençoar uma nação. Deus não está em busca de gente perfeita, Deus quer gente sincera, gente com coragem. Davi era imperfeito também, mas Davi foi tratado por Deus. Irmãos, nós não queremos ser uma igreja perfeita, porque não tem como ser uma igreja perfeita, mas queremos ser uma igreja sadia, uma igreja sincera, uma igreja cheia da graça de Deus. Você não faz parte de um povo perfeito, mas faz parte de um povo sadio, um povo sincero, um povo que ama a Deus. Com esses 400 homens, Davi sacudiu a nação de Israel. Não eram nenhum deles perfeitos. Jesus chamou 12 homens para ser seus discípulos, todos eles imperfeitos e com defeitos que talvez a gente não aceitaria nem como membro dessa igreja, mas foram eles que Deus usou para sacudir aquela região e trazer o evangelho até a gente aqui. Agora me diga, qual é a desculpa para Deus não usar você? Qual a sua desculpa hoje? Não, comigo não vai dar certo, sei lá, eu tenho muito que melhorar ainda. Eu também tenho. Ah, se tem, eu tenho muito. Qual é a desculpa que você tem para hoje? Aqui, ó, se Deus usou esses homens aqui, totalmente imperfeitos, mas que foram tratados numa caverna, para serem usados por Deus. Desses 3 valentes, há um, qual é o nome dele aqui? Aliás, esses 3 se juntaram, e um dia Davi falou assim, sabe essas conversas assim aleatórias? Davi falou assim, eles estavam no meio de uma guerra, dentro da caverna, Antônio, cercados. Aí Davi falou assim, sabe de uma coisa? Você tem uma vontade de tomar uma aguinha lá, estou com saudade da água lá da nossa região. Aí eles escutaram isso, num comentário bobo que Davi fez. A Bíblia fala que esses 3 saíram escondidos, atravessaram o exército de Saul, foram lá na terra deles, pegaram água, uma botija de água e trouxeram para Davi. Disseram, está aqui. Davi fez, vocês são loucos. Davi ficou tão angustiado que ele não bebeu a água, ele ofertou ao Senhor, ele derramou. Ele fez, longe de mim, vocês iam morrer por causa de mim. Era gente imperfeita, mas disposta, corajosa, valente, gente honesta, gente sincera e gente leal ao Senhor. Amém, meus queridos. Léo, vem para cá, prepara aqui o último hino aqui. Qual é a sua desculpa nessa manhã, crente? Você que está em casa aí, qual é a sua desculpa? Eu não sei falar bonito não. E tu acha que eu sei? Eu sou tão ruim, eu não aguento nem ouvir as gravações do culto. Minha voz dói no meu ouvido. Logo no começo, e olha que eu lembro de um dia eu saí do altar. Nesse dia eu estava pregando lá e tal, eu saí e tinha um professor na plateia. Pregar professor é complicado, né? Porque ele sabe mais do que a gente. Aí quando terminou o culto, esse professor chegou para mim e falou o seguinte, me chamou lá no cantinho e falou, posso lhe falar um negócio da pregação? Aí eu fiquei bestinho, eu disse, pode. Ele vai dizer que eu arrasei. Ele vai dizer que eu suei muito hoje. Ele fez, olha, quando você for ler, leia mais devagar. Ninguém está entendendo nada que você está falando. Não, foi ruim demais. Oh, meu Deus. Ele fez, olha, não dá para entender nada do que você está falando, você está lendo muito rápido. Irmãos, isso faz uns 20 anos. Todo dia que eu subo aqui, eu ouço a voz desse professor no meu ouvido. Fala devagar, fala devagar. Eu tenho dificuldade, eu enrolo as palavras às vezes, eu falo e ninguém entende. Mas eu estou tentando melhorar. Faz 20 anos, não melhorei ainda completamente. Mas eu chego lá. Todo mundo tem limitações. Qual é a sua? Qual é a sua desculpa hoje para não ser usado por Deus? É a timidez? Quantos aqui tem que enfrentar? Fique em pé nessa manhã. Independente da sua limitação, você pode nessa manhã dizer, Senhor, eu estou aqui, igual aqueles 400 homens imperfeitos, mas estou aqui, estou na caverna, sendo tratado e quero que o Senhor me use.